noite, eu sou a pastora Edna e hoje nós vamos trazer uma reflexão que está em 2 Samuel 9, mas antes vamos fazer uma oraçãozinha rápida. Querido Deus, Pai Celestial, te bendizemos, Senhor, te damos graça por esta noite. Queremos pedir que o Senhor traga uma palavra ao nosso coração, uma palavra que nos alimente nesta noite, uma palavra, Senhor, que nos fortaleça. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Derrama o óleo da sua alegria sobre nossa cabeça nesta noite. Nos achegue mais a ti. Faça-nos sentir o teu amor, a tua bondade para conosco. Que dia após dia a tua graça, Senhor, tem nos favorecido, Pai. Que nós possamos ver a bondade do Senhor, o teu favor para conosco, Pai. Muito obrigada, Paizinho. Obrigada, Senhor. O que temos nós para dar ao Senhor? Se tudo que há de bom em nós vem de ti, Senhor. Vem de ti. Obrigada, Pai, por esta palavra. Que o Senhor possa trazer uma palavra que fale de fato e que muda as nossas circunstâncias. Enche-nos do teu amor, da tua fé. A fé que move montanhas, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Antes de começar, eu queria pedir você para dar um joinha, compartilhar. O joinha que você dá pode ajudar outra pessoa que está precisando, que precisa alimentar. O nosso corpo precisa de um alimento físico, mas a nossa alma precisa do pão da vida, que é a palavra de Deus. Então, quando você compartilha com alguém, quando você dá o seu joinha, o próprio YouTube vai compartilhar e vai chamar outras pessoas para ouvir. E quem sabe o seu joinha não leve essa mensagem para outra pessoa que está precisando ouvir. Então, dá o seu joinha, não deixa de dar não quando você ouvir as nossas mensagens, compartilha. Isso também nos ajuda a crescer o canal que está começando agora. Amém? Nós vamos ler em 2 Samuel 9. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Respondeu-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. E disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás aos frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. É uma história linda.
Sabe por quê? É uma história de amor, uma história de restituição, é uma história de cuidado, é uma história de aliança. É a história de Jesus para conosco. Quem éramos nós para que o nosso amado nos amasse tanto, nos desse tanto valor? Primeiro a gente tem que entender quem é Davi e quem era Saul. Para a gente entender essa história, a gente tem que voltar lá atrás para entender quem era Davi e entender quem é Saul. Para depois nós entendermos de onde veio essa aliança, de onde veio essa lembrança dele de procurar alguém, procurar algum perdido que houvesse nos escombros daquela história. Então Davi, ele foi aquele que cantava para Saul quando estava endemoniado. O menino que venceu Golias para a glória, né, no reinado de Saul. Porém, a inveja, o coração de Saul se amargou e ele procurou matar Davi por muito tempo. E por muito tempo Davi se escondeu dos olhos de Saul. Foi protegido pelo teu amigo Jonatas, na qual outrora a gente leu aí a palavra que ele falava que a alma de Davi, de Jonatas, se apegou a de Davi. Tamanha era o amor de Jonatas para com Davi, uma amizade. É amizade, viu, gente? Amizade. Então eles eram extremamente amigos e a Bíblia fala dessa amizade tão bonita entre Jonatas e Davi. Mas na história, quando acontece, né, nas guerras, nas últimas guerras, nos últimos tempos, quando foi liquidado todo o povo de Saul, né, morreu os 3 filhos de Saul, morreu toda a casa de Saul. Só que Mefibosete, ele foi salvo pela sua babá. A babá de Mefibosete, quando ele tinha 5 anos, quando a guerra aconteceu, Mefibosete tinha apenas 5 anos. E na hora que ela foi carregar, que ela foi levar, foi socorrer, né? E todo mundo estava morrendo e aí ela foi socorrer a criança e ela deixou cair. Ele ficou com problema nos 2 pés. Ele ficou aleijado dos 2 pés. E uma pessoa aleijada, a gente dá para ver que essas deficientes, né? Uma pessoa deficiente. Antigamente a gente falava isso, né? Uma pessoa aleijada, uma pessoa isso. Hoje a gente fala pessoa com deficiência. Hoje a gente não fala mais uma pessoa deficiente, uma pessoa. Se usa o termo uma pessoa com deficiência. Porque a deficiência é apenas um detalhe na vida da pessoa. A pessoa é o sujeito. Então, não é um adjetivo, é a pessoa. Então, as pessoas podem ter um problema, mas ela não é o problema. Por exemplo, eu tenho prótese no quadril, mas eu não sou a minha prótese. Eu tenho uma mente, eu faço tudo. Mas eu tive passei alguns anos. Eu passei quase 6 anos de repouso e tudo. Mas a minha deficiência não sou eu, entende? Hoje eu não sou mais deficiente. Eu tenho uma prótese, mas não sou mais deficiente. Eu ando normal, eu faço as coisas normais. Mas não foi sempre assim, entende? Então, é uma pessoa eficiente. Eu prefiro dizer eficiente, né? Então, Mefibosete, então ele era essa pessoa. Naquela época, uma pessoa que tivesse qualquer que fosse problema de saúde era muito mais complicado do que hoje. Hoje existe a lei que protege, mas naquela época não. E Mefibosete ainda tinha muitos agravantes. Por que Mefibosete tinha muitos agravantes? Mefibosete passou a ser o herdeiro de Saul, que ficou escondido, que poderia querer vir, né? Naquela época era guerra, as pessoas matavam por conta do trono. Então existia, por isso que quando Davi encontra com ele, ele fala: "Não temas, não tenha medo. Eu não estou aqui para isso aqui não é uma briga. Entende? Isso aqui é uma restituição. Eu estou restituindo o que era do teu pai, o que era do teu avô, que o avô dele era rei. Mefibosete, embora estivesse em Lodebar, que era uma terra de dor, uma terra de sofrimento, Mefibosete foi criado por um mendigo. Isso mesmo, vocês estão ouvindo a palavra certa. Mefibosete foi criado por um mendigo. A terra Lodebar era uma terra de dor, era uma terra de sofrimento. Então, quem morava em Lodebar era só os pobres dos pobres. Imagina assim, uma periferia, um lugar onde só tem. Então, assim, imagina o lugar mais perigoso, o que ninguém quer ir, o que ninguém. Assim era Mefibosete, que morava neste lugar. O lugar onde você pode imaginar, assim, dentro da cidade, fora da cidade, aquele lugar onde só tem gente que você fala assim: aquele lugar não é possível sair ninguém que preste daquele lugar. Era onde Mefibosete foi se esconder. Na verdade, ele vivia escondido. Por quê? Porque ele era neto de Saul. Saul era o rei, então
Alguém poderia dizer que ele vinha, né? Poderia dizer que ele estava conspirando, queria tomar o trono de Davi. Então, havia essas desconfianças, essas coisas. Então, por isso que ele foi o único que foi escondido. Então, ele estava escondido em Lodebar. Mas ele chama Davi a um servo e diz: não existe ninguém da casa de Saul, não sobrou ninguém da casa de Saul. É aí que a gente vê o coração de Davi. Davi é a única pessoa que Deus refere como um homem segundo o coração de Deus. Porque ele poderia, eu acho que a última pessoa que uma pessoa normal, assim, uma pessoa poderia querer é restituir alguma coisa da vida de alguém de Saul. Por quê? Porque Saul foi alguém que não foi bom para Davi. No início ele até foi, mas depois ele começou com uma perseguição implacável contra Davi. Ele perseguiu Davi, ele fez de Davi muito. Foi um tempo de muito sofrimento para Davi. Mas ele tinha uma ligação muito forte com Jonatas, de amizade. E foi por amor a essa aliança que ele fez com Jonatas, de que eles seriam amigos, de que eles, né, se um faltasse, o outro cobriria. Então essa aliança deles foi o que fez ele buscar alguém da casa de Saul. E ainda existia um filho de Jonatas, um filho do seu melhor amigo. Então ele pôde restituir. E aí a gente vê realmente um coração, né? A maioria das pessoas se esquecem as suas promessas. Ainda mais quando os anos passou, você está bem, você está... as pessoas, a maioria, nem se lembram que fizeram algum dia promessa para alguém. E dar alguma coisa para alguém, pior ainda. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E durante toda a história de Davi, você vai ver que Davi não guardava mágoa. Davi tinha um coração que, por mais que Saul perseguia, quando Saul perseguiu nas montanhas, ele poderia ter, por muitas vezes ele poderia ter matado Saul, mas ele não matou, porque ele dizia ele é um ungido de Deus. Então Davi realmente, ele era um homem diferente. Quando a gente lê a história de Davi, a gente consegue ver um homem que tinha um coração diferente, um coração que não se deixava levar pela mágoa, pelo ressentimento. Ele não deixava seu coração azedar. Então ele chama Mefibosete e disse Davi a Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, não tenha medo, porque eu usarei de bondade para contigo, por favor, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul. Agora você imagina uma pessoa que está passando fome, está no pior lugar que você pode imaginar, excluído da sociedade, excluído de todo mundo, sem nome, sem título. Ele, na verdade, ele era filho, neto do rei. Ele era um príncipe, na verdade. Mas ele vinha, né? Sua descendência era de príncipe, mas ele estava na pior situação, numa terra de dor, numa terra de sofrimento. Ele já tinha perdido todas as esperanças. Quem viveria na vida de Mefibosete que poderia imaginar que Deus mudaria a sua história, que Deus se lembraria dele, que alguém se lembraria dele? Ele já estava ali há muitos anos, ele já tinha filho, então ele já era um adulto, ele já tinha filho, ele já era um senhor. E quando Davi manda chamá-lo, ele diz, olha o que ele responde para Davi. Então se inclinou e disse, quem és teu servo para teres olhado para um cão morto, qual como eu? Sabe por quê? Porque aquelas pessoas deficientes, naquela época, era como ele era nada. Era muito discriminado. Agora você imagina, ele tinha discriminação por ter os pés aleijados. Ele tinha discriminação por ser pobre. Era criado por um mendigo. Ou seja, ele era mendigo do mendigo, o pior dos mendigos. Ele comia ainda do que recebia do mendigo. Pensa uma história dessa. Vivia num lugar de total discriminação, total. Então ele vivia num tempo de solidão mesmo. Ele vivia num tempo realmente de muita dor. Dor na alma mesmo, saber que ele era um príncipe, mas ele tinha sido enterrado naquele lugar, sem esperança, sem nenhuma esperança de mudança. Mas o que Deus quer mostrar conosco? Ainda que a gente ache que não tem esperança, sempre há esperança para o perdido. Sempre há esperança para aquele que espera no Senhor. Nunca chegou ao fim enquanto Deus não dá um ponto final. Enquanto Deus ainda estiver escrevendo a nossa história, sempre haverá um novo amanhecer para nós. Sempre haverá uma mudança para nós.
E a gente muitas vezes olha pra gente e fala: quem sou eu para que Deus possa me usar? Quem sou eu para que Deus possa? Mas Deus está vendo. No momento oportuno, Ele faz a coisa acontecer. Então, assim, ele com certeza ele vivia um tempo, ele era amargurado, ele não era uma pessoa. Ele olhava para si e ele dizia: quem foi os meus pais para eu hoje estar assim? Qualquer pessoa pensaria isso. Quem foi hoje? Eu sou neto de um rei, mas eu estou na situação onde perdi tudo. Não tinha absolutamente nada. Aleijado de ambos os pés. Mas é interessante que Davi diz assim: olha, nas terras vai ficar os seus criados, porém Mefibosete comerá na mesa comigo. Tem a música que diz que eu vou sentar na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei. Nós vamos sentar na mesa do rei, nós vamos comer da mesa do rei. Eu queria dizer para você que você é uma princesa, você é um príncipe. Não sei se a sua maneira de falar, não sei se a sua maneira de vestir, eu não sei, mas você faz parte de uma realeza. Deus veio estabelecer aqui nesta terra um reino. Ele fala de reino porque ele estabeleceu nesta terra o seu reino. Entende isso? Então, se veja assim, nós fazemos parte de um reino e o nosso reino não é deste mundo. De fato, o reino pelo qual nós fazemos parte não é deste mundo, mas nós fazemos parte dele. Nós somos comprados e comprados por alto preço. Mas voltando aqui, então disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul. A pessoa que mais o perseguiu, a pessoa que ele poderia dizer: eu não quero nem ouvir falar. Mas ele diz: traz, busca essa pessoa. Se tem uma pessoa, busque essa pessoa. E depois ele restitui todas as terras de Saul. É difícil você querer ver o bem de alguém do seu inimigo. Quando às vezes a gente coloca tudo na mesma panela, né? Quando é alguém, é parente, a pessoa fala: não, aquilo ali é farinha do mesmo saco, é tudo, é assim. Mas a pessoa, quando ela tem um coração limpo, ela sabe discernir quem é quem. Jonatas era o seu melhor amigo, era filho de Saul, mas Jonatas não era Saul. Então a gente deve saber separar as pessoas. Não é porque uma pessoa é de uma família que a família toda não presta. Não é que uma pessoa está em um lugar que a gente vai colocar todo mundo na mesma panela. Não é porque uma pessoa vive num lugar desfavorável que todo mundo daquela região não vale nada. Não é assim. A gente não pode colocar todo mundo numa mesma panela porque as pessoas são diferentes. As pessoas são individuais. As pessoas são... Cada um tem a sua... Às vezes a gente engloba tudo e coloca tudo e diz, né? Todo mundo... Não. Nós devemos separar as coisas. Já pensou se Davi falasse: não, Lodebar, só de falar de Lodebar, peraí, um rei vai buscar alguém de Lodebar para sentar na mesa, entende? Uma pessoa que tivesse aleijado nunca sentaria na mesa do rei. Naquela época, não. Eles eram totalmente excluídos, entende? Eles não andavam nem com as pessoas comuns, eles não andavam. Você imagina naquela época, há pouco tempo atrás ainda havia, você imagina na época da Bíblia, eu não sei quantos anos, né, foi escrito o livro de Davi aqui, o livro de Samuel, mas com certeza antes de Cristo, né, só depois de Jesus já foi 2000 anos, então você imagina quantos anos tem, né, no mínimo 3000 anos. Então você pode imaginar como era a vida naquela época, né, como eram as coisas naquela época. Então é isso. A palavra que a gente leva hoje é que Deus pode te restituir. Ainda que você esteja no pior lugar, ainda que você olhe para você e diga: não há esperança para mim. Quero te dizer: há esperança. Em Cristo sempre há esperança. Sempre há um novo amanhecer com Cristo. Nunca é o fim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sempre há um novo amanhecer com Cristo. Sempre há. O sol vai brilhar, assim como brilhou para mim, vai brilhar para você e brilha para todos. O Senhor é o justo juiz. Não há um pensamento que fuja da tua presença. Todas as coisas são contadas para Ele. Todas as coisas que nos acontecem está contada. E o nosso choro está colocado num odre. Né? A palavra diz que o nosso choro é colocado num odre.
As nossas orações são escritas. Tá lá. Ele vê todas elas, ele ouve todas elas, chega diante dela. E aí você pode dizer, mas eu, não importa quem é você. Deus ouve a oração de todos. Eu creio assim. Eu creio que Deus ouve a oração do justo e do injusto. Se ele vai responder, aí já é outra história. Mas que ele ouve, ele ouve. Entende? Ele ouve, ele ouve. Se ele vai responder o sim, ou não, ou talvez, mas Deus sempre ouve a oração de todos. Agora você imagina se uma pessoa dissesse, estou em pecado, então não vou falar com Deus, é porque Deus não vai me ouvir. Entende? Quanto mais a pessoa está na lama quando ele clama para o Senhor, mais o Senhor ouve. Você não sabe como Deus quer que você clame. Você não sabe, com você que estiver assim na pior da situação, você não sabe como Deus deseja que você o clame. Você não tem noção do desejo que Deus quer que você abra a boca e clame por Ele. Porque Ele está com a tua mão estendida, pronto para te ajudar. Pronto para te ajudar. Ele só espera uma coisa, que você o clame. Que você diga, Senhor, Senhor, salva-me. Basta um salva-me seu, de coração, para que Ele estenda a tua mão e te tire dessa situação. Se você tiver fé, onde você estiver, seja lá a situação que você estiver, clame ao Senhor. Ele está com os teus ouvidos atentos à tua oração, à tua petição. Não há ninguém que pede socorro por Deus que Ele não socorre. Não há ninguém. Deus tem prazer em nos socorrer. Deus tem prazer em nos dar a vitória. Às vezes a gente é que não crê, a gente é que não pede. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Mostrar-te-ei coisas grandes que não sabes. 2 Crônicas 7,14. Tá lá. Deus tem prazer. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em te abençoar. Então, tá aí a mensagem, que você possa, não importa como você esteja, não importa. Creia somente. A mesa do rei é a mesa de Cristo, né? Aqui Davi representa o próprio Cristo, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não importa a tua situação, Ele te chama, Ele te aceita do jeito que você é. Ele quer você do jeito que você é. Ainda que você pense que você é como um cão morto, ainda que você se veja com esse espírito de inferioridade, achando que você não é nada, diante de Deus você vale muito. Porque uma alma vale mais do que o mundo todo, é o que está escrito na palavra de Deus. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Então não diga que você não tem valor. Não diga que você é um cão morto. Ninguém é um cão morto diante de Deus. A tua alma vale muito. Dê valor à tua alma. Se você não der valor a nada do que você tem, dê valor à tua alma. Amém? Porque a tua alma vale